Paz do Senhor, irmãos. A palavra de Deus hoje se encontra no livro de Marcos, no seu capítulo 5, no seu verso 22, 23 e 24, que diz assim: E eis que chega um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Irmãos, esta mensagem, ela é muito popular. O texto é um pouquinho longo, né? Nós vamos estar falando sobre ele aqui brevemente para nós entendermos aí, né, a posição de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga, né? Jairo não era qualquer pessoa, né? É interessante quando a gente faz uma comparação, né? Zaqueu também era uma pessoa de importância na época. E ele queria ver Jesus, e para ver Jesus ele, né, sobe numa figueira brava ali, como a palavra nos relata, para poder ver Jesus. Ou seja, né, cada um tem ali sua interpretação, cada caso é um caso. Né, mas Jairo, ele, ele chegou-se diante do Senhor Jesus. Até porque também a situação de Jairo, né, a sua filha estava doente. Né? E quando, irmãos, assim, realmente, né, a gente não tem como fazer nada, muitas das vezes, principalmente as pessoas que estão lá fora, que não conhecem o Senhor Jesus, né, o que elas fazem? Né? Aí elas correm para o Senhor Jesus: ô irmão, ore por mim, aí visita a igreja, né? Se sua igreja está fazendo alguma campanha, eles vão, tudo em troca, né, de uma bênção, né, de querendo algo, porque realmente estão com uma necessidade muito grande. Mas, né, Jairo tinha ali sim sua necessidade, então, né, diante da sua necessidade, ele se entregou, se jogou ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o que eu quero te dizer? Não sei qual é a tua necessidade, mas independente da qual for, você precisa se jogar aos pés do Senhor Jesus. Não importa nada a sua posição social, é, quanto de dinheiro você tem, porque você não está se jogando aos pés de um pastor, você não está se jogando aos pés de uma igreja, você está se jogando aos pés do Senhor Jesus. Compreendeu isso? É o Senhor Jesus, não a igreja, não a denominação, né? Não é a estrutura física que a gente conhece, não o homem que está ali, né? Que é o pastor da igreja, homem de Deus. Não é nos pés dele que está se jogando. É aos pés do Senhor Jesus, aquele que morreu, né, na cruz do Calvário por cada um de nós. Então, ou seja, Jairo, né, ele se joga ali aos pés do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele atende ao seu pedido. Ele fala que vai sim visitar, né, a sua filha. Só que nisso que o Senhor Jesus está indo, havia ali uma grande multidão. A palavra vai nos dizer, né, que pelo que a gente entende, né, Jesus tinha acabado de acalmar a tempestade em alto mar. Jesus estava vindo, né, num barco ali com seus discípulos, desce ali, né, na praia, né, aí nisso logo chega-se Jairo ali, e, e Jesus ele vai seguindo, e a multidão vai com ele. E nesse caminho que o Senhor Jesus está indo, até chegar à casa de Jairo, né, o que acontece? Acontece que, né, ali a gente vê a mulher do fluxo de sangue, né, que se aproxima do Senhor Jesus, e é curada ao tocar, né, na orla do vestido do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sente que dele saiu virtude. O Senhor Jesus para tudo para dar atenção àquela mulher. E o Senhor Jesus dá, né, ali a atenção àquela mulher. A palavra de Deus vai dizer que essa mulher, né, ali ela é reconhecida, tipo assim, não é mais ninguém, só pode ser eu mesmo. E ela, sim, sou eu. E ali o Senhor Jesus conversa com ela. A palavra de Deus vai dizer que ela conta tudo. E Jairo está ali esperando. De repente a gente pode dizer: mas Jairo então ficou maravilhado com aquilo. Sim, pode ser que ele ficou maravilhado, né? Mas Jairo tinha sua necessidade. Jairo
tinha sua necessidade, né? E o que eu quero que nós entendamos com isso? Porque, meus irmãos, quando você oferece um holocausto a Deus, né? Quando você se apresenta diante de Deus, e Deus começa a cuidar de você, Deus fala, não, eu vou cuidar da sua causa, eu vou cuidar da sua vida, eu vou cuidar da sua dívida, eu vou cuidar dos seus, eu vou cuidar. Então, quando o Senhor Jesus fala isso, aí você começa a entrar no tempo de Deus para Ele fazer as coisas. E às vezes nós, seres humanos, né, carne, entrar no tempo de Deus não é fácil. É porque ali Jairo chegou primeiro, mas a mulher do fluxo de sangue recebeu a bênção primeiro. Ou seja, a bênção do Senhor não é por ordem de chegada. O Senhor Jesus conta uma parábola, né, dos trabalhadores, né, que o homem sai a procurar trabalhadores na primeira hora do dia, acorda com eles um dinheiro, depois sai, mas ao meio-dia, né, acorda outro dinheiro às 3 da tarde, depois já no final do dia, ele acorda o mesmo dinheiro com todos, independente do tempo que ia trabalhar. E alguns ali ficam, né, até bravos, porque eles começaram desde o dia. Ou seja, o compromisso que eu fiz com o Senhor é o meu compromisso. Se eu aceitei servir a Jesus, né, vou dar um exemplo, se eu aceitei servir a Jesus numa igreja tradicional, né, vou colocar aí de usos e costumes, amém. Eu fiz esse trato com o Senhor. Se eu aceitei a servir o Senhor Jesus numa igreja, vou dizer assim, né, com os usos e costumes, vou assim chamar mais liberais, é um trato entre o Senhor e eu. Não cabe questionamento nem a A e nem a B. Né? É o trato que eu fiz com o Senhor. Então Jairo, ele fez esse trato com o Senhor falou que ia resolver. Então Jairo ali, ele entra no tempo de Deus e começa o seu tempo de espera. Muitas das vezes a gente está na igreja tanto tempo pedindo uma bênção vou colocar um exemplo, salvação do seu cônjuge, seja do homem, salvação da esposa, seja da esposa, salvação do esposo ou do filho. É alguém que entra, né, ali, não está nem um ano na igreja, você já está 5, 6, 7, pedindo a sua bênção. Aí a outra vai, ele entra na igreja com um ano e meio, já está o esposo na igreja, os filhos, você... Aí você fica até com raiva da pessoa que recebeu a bênção. Até com raiva. Diz que ela recebeu a bênção, mas ela é assim, aquilo outro. Fica até com raiva. Você está no tempo de Deus. Jairo, em momento algum você vai ver Jairo, ele falando, Deus, a minha filha. Perdão, né? Jesus, a minha filha. Jesus, estou vendo seus milagres, é lindo, é maravilhoso, muito bem, está aumentando a minha fé, mas a minha filha, e daqui tu vai para onde? Tu vai para minha casa, tu vai para a casa dela, o que tu vai fazer? Jairo, em momento algum ele questiona, porque quando nós estamos no tempo de Deus, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, né? Milagres vão acontecer, né, na vida das pessoas ao meu lado, porque é o tempo de Deus para eles, é o trato de Deus com eles, não é o meu. Né? O meu está lá, está nas mãos de Deus, e o meu tempo vai chegar. Né? Aí quando chega aquela notícia, não incomode mais o mestre, tua filha, né, já é morta. Aí Deus fala, crê somente. Meus irmãos, não importa as notícias que vão vir. Mas, né, seja uma porta de emprego, esquece, já contrataram. É para o seu esposo, esquece. Seu esposo não tem jeito. Não. Essas notícias, quando vierem, preste atenção. Deus, ele já recolheu a sua oração. Agora você está no tempo de Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, é só crer somente. Então, creia somente. Olha, aquilo que Jesus falou que vai cuidar, que Jesus falou que vai cuidar através de um profeta, através de uma ministração, não importa. Que Jesus falou que vai cuidar, não importa o que seja, creia somente que Ele está cuidando. Você está no tempo de Deus. Amém? Então fique, né, aí mais uma vez com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.